Bora prosseguir então? Vamos dar sequência? Então a gente vai falar agora aí de pressão arterial invasiva ou pressão intraarterial, como era dito anteriormente. Até a gente brincava de PIA, tá? Mas hoje é PAI, pressão arterial invasiva, um método de aferição da pressão arterial do paciente de uma forma contínua, de uma forma direta e interna. É uma condição de avaliar diretamente a pressão arterial dentro da artéria, ou seja, sem erros, sem falha, sem qualquer alteração que possa acontecer. Então vai direto na fonte, eu diria. Tá? Diferente aí de você utilizar um aparelho externo, você já vai dentro da própria artéria para fazer essa aferição. E no caso, como é uma punção arterial, ela é uma prerrogativa inicialmente desenvolvida pelo médico, tá? A punção de artéria é o médico, ou pode ser que venha a ser feita pelo enfermeiro para desenvolvimento da PAI, da pressão arterial invasiva. Prerrogativa inicial médico, mas pode ser que venha a ser feito pelo enfermeiro. Ah, e o técnico? Difícil, rara e quase nunca ele vai desenvolver. Não, credo que feio. É difícil, raríssimos casos, se acontecerem, porque não é uma técnica do técnico, não é uma prática para o técnico. No caso dessa utilização de punção arterial, você pode até perguntar, mas e pra, eu não estou falando de coleta de sangue, eu estou falando de medida de pressão arterial invasiva. Quando a gente trabalha com a gasometria arterial, o técnico de coleta, o técnico de laboratório, ele pode sim, se necessário for para realizar a gasometria, fazer uma punção de artéria para a coleta do sangue. Mas nesse ponto também ele precisa ter treinamento e conhecimento, e normalmente é o enfermeiro que vai desenvolver esse processo. Normalmente é o enfermeiro que vai fazer a coleta de sangue arterial para realizar a gasometria do paciente. Claro que com treinamento e conhecimento não é uma condição que o técnico não faça, mas tem que saber direitinho, tem que ter o respaldo da própria instituição do local. Então, antes de sair furando a artéria aí dos pacientes, olha o local que você trabalha, né? Olha os protocolos, né? Sigam os protocolos, não está inventando moda, não. Ah, mas eu sei, problema. Olha o respaldo técnico profissional e o protocolo da sua instituição de trabalho. Então, bora trabalhar com a pressão arterial invasiva no nosso paciente. Pressão arterial é feito através de um catéter que vai ser inserido em uma artéria. Pronto. Vai entrar com catéter numa artéria. Qual catéter que vai ser inserido numa artéria? Gelco. Lembra do gelco? Ah, lembro. Tá, então vamos lá, numeração dele. Já que vocês lembram do gelco, eu quero saber a numeração. Gelco, tô falando gelco. Não. Isso é scalp. Tá. Catéteres venosos, catéteres arteriais, eles são divididos em dois grandes grupos. Eu posso chamar de catéter agulhado, em que a agulha não sai, a agulha permanece, a agulha fica, e comercialmente ele é chamado de scalp, com numerações ímpares. Nós temos o catéter sobre agulha, esse carinha aqui, que é o catéter sobre agulha, tradicionalmente comercialmente chamado de gelco, porque ele tem ali um dispositivo, tá? O dispositivo dele, essa parte plástica, essa parte aqui, ó, tubular, ó, plastiquinho bonitinho, ó. Isso aqui não é fake não, tá? Não é YouTube, não é montagem não, ó. É plástico, é tubo plástico, que vai ficar na veia do paciente. Por isso que ele é chamado sobre a agulha, porque a agulha, ela vai ser retirada. A agulha, ó, ela só é usada como um canulador. Vai ser inserido no paciente, e aí assim que você percebe que o retorno venoso nessa câmarazinha aqui, ó, retornou sanguinho aqui, você basta empurrar o gelco. A agulha é só a canulação. A agulha é só a inserção na veia do paciente. Mas vou voltar aqui. Como eu estou falando de punção de artéria, inseriu na artéria, verificou o retorno, canula dentro da artéria. É o mesmo processo. É a mesma condição. Tem alguns detalhes diferenciais aí na punção para artéria que a gente vai estar conversando durante a aula, mas um catéter gelco, catéter sobre agulha, porque ele é flexível, ele apresenta a parte móvel, a parte plástica. E não vai ter nenhuma complicação, não vai ter nenhuma lesão ao paciente. E a ligação desse catéter será conectado a um equipo com soro heparinizado e com ponto importante, pressão.
será conectado num sistema de alta pressão. Normalmente escolhe-se, faz a escolha de artérias, pode ser radial, femoral ou pediosa, pedial, com preferência inicial para radial, tá? Que é a mais tranquila, a mais acessível, a mais visível, a de acesso que te deixa uma certa liberdade para trabalhar junto ao paciente. Tá? Nós podemos trabalhar com as outras também, mas essas aí, a radial é a mais tranquila de ser feita. A medida da pressão ela é feita a partir de um transdutor, de um equipamento que vai fazer a leitura dessa pressão, onde esse equipamento vai receber um estímulo da pressão, vai receber ali um impulsozinho do sangue no aparelhinho e vai gerar um estímulo elétrico, fornecendo diretamente para o equipamento aí qual que é a pressão sistólica, a média e a diastólica. Ou seja, conectou o equipo num sistema de soro, esse soro vai ficar pressurizado, e aí na hora que o sangue empurrar o sorinho, esse fluxo bate ali no transdutorzinho, bate no equipamento e vai me dando a leitura da pressão arterial. Não é o sangue que vai entrar no sistema, não, mas é o soro sendo empurrado que vai me dando esse valor de pressão. Aqui existe uma definição clara desse sistema, tá? Onde é inserida o catéter inserido no paciente, tá? É ligado a um sistema de soro pressurizado e a partir desse sistema existe um transdutor, onde será conectado no paciente para a medida da pressão intra-arterial, da pressão arterial invasiva, e junto a esse transdutor, uma conexão direta ao monitor multiparamétrico, que vai fazer a leitura e transmitir a informação para o monitor. Já vai dar o valor de pressão e já mandar para cá diretamente. E claro, existe aqui a conexão do paciente com o transdutor, um amplificador do sinal e o registro. Então, todo momento de aferição da pressão arterial do paciente é feita de forma pressória, mecânica inicial, para gerar o estímulo elétrico e visualizar o valor de PA do paciente. Aqui existe a colocação do transdutor, com a ligação direta aqui de um... Como é que chama isso aqui? Para se não sabe. Aqui não sabe o que, sabe sim, olha direito. Sabia que você ia saber. Isso aqui é um oxímetro. O que tem a ver? Nada. Não estou querendo mostrar o oxímetro, não. Estou querendo mostrar esse cara aqui, ó. Uma pressão intra-arterial, um catéter numa artéria, que é conectado diretamente ao equipo de soro pressurizado e ao transdutor. E aqui, ó, um three-way. Tá aqui, ó, bonitinho. Depois eu mostro ele direito, depois a gente fala do three-way. Para fazer a aferição dessa pressão, primeiro preciso de um monitor para medida da pressão. Preciso aí de um kit para fazer a medida, para fazer a inserção da pressão arterial. E aí vem clorexidina, degermante, a gazinha, campo, material estéreo, né? Capote, campo, luva, o próprio gelco, um equipo, microporo. Preciso de uma solução heparinizada, salinizada, soro fisiológico heparina, a bolsa de pressurização, que é para manter pressionado o frasco, e a bandeja do material de punção. Eu não vou perguntar agora não, mas já vou aproveitar assim. Por que tem que ser soro pressurizado? Pensa aí. Vai pensando. Por que o soro tem que ser pressurizado numa PAI, numa pressão arterial invasiva? Vai pensando aí. Nós vamos ter que trabalhar com o equipo que vai fazer a medição aí da PAI, tá? Que vai ser conectado aqui, ó, o conectorzinho para o monitor multiparamétrico. Esse conectorzinho vai ligado aqui direto no transdutor, que recebe o estímulo. Esse transdutor tem um canal que é ligado diretamente ao paciente e ao equipo, por onde vai ser feita aí a mensuração da PAI do paciente, ou da PIA. Aqui vem a bolsa pressurizadora, onde, aqui que é legal, onde eu vou colocar o frasco de soro aqui dentro dessa bolsa. Vai lembrar um pouquinho o aparelho de pressão arterial. Vocês lembram do manguito? É mais ou menos, porque eu coloco o frasco de soro aqui dentro, e aí eu aperto para ele apertar esse frasco. É como se eu tivesse... Não, Fernando, direito. É como se eu estivesse pegando aquele frasco e fizesse assim com ele, ó, apertasse. Só que ficasse apertando o tempo inteiro, mantendo ali uma pressão contínua. Pensou aí? Por quê? Por quê na pressão intra-arterial eu tenho que manter o soro pressurizado?
Por quê? Ah, fala sério. Fundão, cadê o fundão? Me ajuda e me salva aí. Fundão é fundão, fundão é fundão. Aí você fala assim, Fernando é preconceituoso. Não sou, fundão é fundão, sempre fundão. Uma vez fundão, sempre fundão. Então, aqui ó, por quê? Pensa comigo. Sangue está saindo do ventrículo. Pressão altíssima, pressão arterial, força total dentro da artéria. Encontra um catéter no meio do caminho. Vocês acham que vai acontecer o que com esse sangue? Vai desembocar para cima do catéter, claro. Ah, mas por que não acontece na veia? Lógico que acontece. Ou você nunca viu isso acontecendo? Ah, para! Você não vê, você não percebe na veia, porque quando a gente faz a punção venosa, você liga, o frasco fica onde? Qual que é a posição do frasco? Você abre e o frasco ele fica alto. Tá aqui a mão do paciente, puncionada, e o frasco tá lá, ó, lá em cima, tá lá no teto se deixar. E aí o soro, como ele está mais alto, a pressão dele é maior sobre o leito venoso, então ele entra na veia do paciente, ele empurra. Faz um teste se você está duvidando. O que acontece? Se você pega esse frasco de soro, veia, frasco de soro, e faz assim, inverte. É muito legal. Faz o teste depois, é interessante, porque na hora que você inverte, o sangue começa a preencher o equipo, o sangue começa a voltar. Por quê? Porque a pressão que está na veia ficou maior do que a pressão que está no frasco. Então, na hora que você reverte, na hora que você aumenta a pressão do frasco na veia, o sangue volta a ser empurrado pelo soro. Agora, numa artéria, não. Numa artéria, se você coloca um frasquinho no alto e abre o equipo, a força do sangue é tão grande que ela começa a empurrar o soro. Ela começa a voltar ali por dentro do catéter e do equipo. Por isso que eu preciso de manter uma bolsa pressurizada. Por isso que esse soro tem que ser inserido na artéria do paciente de forma pressurizada. Por isso que tem que ter essa bolsa, para ela manter a força ali, para não deixar o sangue retornar, para deixar somente a infusão acontecer. E lógico que a infusão do soro para medir PIA. Nunca, 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 nunca administramos na veia do paciente. Desculpa, nunca administramos uma artéria, somente na veia. Então as administrações de medicamentos, soro, é tudo em veia, 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 veia. Nada de artéria, nada de artéria. Ah, mas como é que eu vou saber que eu peguei uma artéria? Cor do sangue, pressão sanguínea. Tá? Como é que você vai saber? Primeiro que sangue arterial é mais clarinho, bonitinho, fortão, lindão. Segundo, ligou o equipo lá no sangue, o que vai acontecer? Vai voltar empurrando. Você já sabe que está errado. Tá? E terceiro, você não vai fazer o procedimento de punção arterial igual você faz o procedimento de punção venosa, é diferente. Então, existem série de cuidados que a gente tem que ter atenção e volta a estudar um pouquinho lá de pressão arterial para você lembrar. Então, aqui, ó, a bolsa pressurizadora para manter meu frasco pressurizado. E esse frasco deve ficar pressurizado ali numa pressão de 300 milímetros de mercúrio. Essa pressão, 300 milímetros, é que vai fazer com que ocorra a infusão contínua de soro dentro da artéria. Mas você falou que não infunde. Olha o volume que vai infundir. 3 ml por hora. Por hora. Por hora. Imagina a quantidade disso. É lento, muito lento, é gradual, é devagar, quase parando. É só para não ter nenhuma oclusão do catéter, é só para não ter nenhuma complicação do catéter. A quantidade é mínima que é administrada. A posição do paciente e do transdutor de pressão vai influenciar diretamente, aí, provocando mudanças no valor da PA do paciente. Por isso que tem que ficar de olho, porque o transdutor, esse equipamentozinho de leitura, tem que ficar alinhadinho no espaço flebostático. Volta lá, que eu vou voltar, tá? Sem surtar aí. Por isso que o transdutor tem que ficar aqui, ó, alinhado, ó, retinho, alinhado. Alinhado com o quê? Com o chamado espaço flebostático, o quarto espaço intercostal da linha média axilar. Traduzindo, esse quarto espaço, esse espaço flebostático, ele corresponde diretamente ao átrio direito.
Ele é o quarto espaço intercostal, na linha axilar média. Ele dá o alinhamento direto no átrio direito cardíaco. É o mesmo alinhamento direto nessa parte. Logicamente que você vai medir a pressão intraarterial, faça com que o sistema seja zerado primeiro, estando ele na linha axilar média. Então, posiciona o paciente bonitinho, posiciona a quarto espaço intercostal, zere o sistema para fazer a aferição adequada. Aqui, ó. Colocou alinhado, quarto espaço intercostal, área do. Qual que é? A câmara cardíaca aqui? No átrio direito. Átrio direito é que está nesse espaço flebostático. Aí você posiciona o transdutor e zera o sistema. Para medir pressão intraarterial, pressão arterial invasiva, é necessário aí, no caso de uma hipotensão ou de uma hipertensão do paciente grave, arritmia, para cirurgias grandes, pode ser usado aí quando o paciente está apresentando alguma complicação devido a uma vasoconstrição periférica. Então a gente quer saber efetivamente qual que é o valor de pressão que está chegando. Quando for necessário realizar infusões de drogas, claro, coleta de gasometria não é diretamente recomendado que seja feito, mas pode ser realizado assim com critério e cuidado. Tá? Não é muito útil, não é muito legal não. Se está lá para medir PAI, fica para PAI. Em último caso, talvez use. E se estiver oscilando demais a pressão arterial? Se a febre do paciente ela aumenta, diminui, aumenta. Então, assim, pega pressão intraarterial para ter a certeza absoluta e continuamente. O que vai gerar aí? Tá? O que pode acontecer de complicação nessa punção? Primeiro, hematoma. A hematoma normalmente acontece. Tá? Se acontecer algum hematoma, volta lá. Se acontecer algum hematoma, no caso aí de punção arterial, é porque tá lá a artéria bonitinha, na hora que foi puncionar aqui, ó, fez isso aqui. Transfixou a artéria. E aí, no momento que ele retorna para ficar dentro dela, esse pequeno orifíciozinho aqui, ó, esse pequenininho aqui que está aqui de baixo, começa a extravasar um pouco de sangue para a região, o que pode proporcionar aí a presença de um hematoma no local depois da punção. Fluxo retrógrado, se a pressão não for adequada lá na bolsa, não estiver pressionando adequadamente, aí o sangue começa a voltar. Hemorragias. Claro, você está dentro de uma artéria, você está dentro de um catéter numa artéria. Imagina, você está com um catéterzinho ali, ó. Tá aqui a sua artéria, cadê? Ups, fica direito, olha lá. No credo, que posição mais horrorosa. Ó, tá lá no seu artéria, lá bonitinha, um catéter aqui. Aí você solta. O que vai acontecer? Hemorragia. Fluxo arterial intenso. Embolia proximal, embolia distal. Por essa razão que o soro tem que ser administrado lenta e gradativamente e ainda ele tem que ter o quê? Para prevenir esse coágulo. Pessoas, eu falei lá atrás, eu li lá atrás. Isso aí, tá vendo? Fundão sempre fundão. Heparina. Tem que ter a heparinazinha lá. E pode provocar infecções. Aí num quadro, claro, tardio. Não é nenhum quadro infeccioso que vai acontecer de forma repentina. Puncionei, hoje já tem infecção. Não, isso é quadro tardio. Quanto tempo que fica um catéter no paciente? Vamos. Rápido. Quanto tempo? CDC de Atlanta. Determinações da presença de um catéter no paciente. 72 a 96 horas. Após esse período, há riscos graves de infecção no paciente. Então, infecção pode acontecer principalmente associada a esse tempo. Mas é claro que, eu não tenho que esperar 72 horas, deu infecção antes. Pode ser complicação de técnica, pode ser contaminação do local, contaminação do equipo, contaminação do soro, contaminação da conexão. Então, existem possibilidades de infecção associada à punção. Pode ter aí, erradamente, a administração acidental de drogas intraarterial. Eu falo que erradamente porque isso é negligência. Se fizer uma administração intraarterial de medicação, é negligência, é vacilo, é doideira. Não leu o prontuário, não sabe o que é o paciente, não conversou com ninguém, saiu fazendo assim no primeiro buraco e viu. Cuidado. Pode ter aí dor local, que é uma complicação comum. Fístula arteriovenosa. Tá? Pode acontecer sim, pela presença do catéter, uma comunicação de artéria com a veia e necrose isquêmica. Necrose principalmente não na área, por exemplo, aqui, ó, funcionou minha radial. A necrose não é exclusivamente nessa área. O problema da necrose isquêmica é aqui. Aí pode acontecer na região das mãos se for feita uma punção erradamente, ou se essa punção arterial comprometer o fluxo sanguíneo para a mão. Se essa punção de artéria comprometer a circulação para a mão, aí sim
pode surgir esse quadro de necrose. Para a gente que é da enfermagem, tá? O que a gente vai fazer? Ah, esse é médico, o que eu faço, Fernando? Prepara o material, auxilia o médico, o enfermeiro, zera o transdutor. Aí depois que já está lá, você zera para manter ele alinhadinho. Anota no prontuário o que você fez. Vai monitorar o tempo de permanência do catéter, porque é claro que mesmo seja um soro heparinizado, trombose existe a possibilidade, pode aumentar. E monitore lá as extremidades do membro, coloração, temperatura, edema, sensibilidade, movimentação. Então, está funcionando na artéria radial, acompanhe a extremidade do membro, a mão, verifica lá a movimentação, a temperatura, a cor, pega lá ó, a PEC, pressão de enchimento capilar, ó, verifica, está tendo circulação, perfusão capilar está adequada, verifica se tem algum edema no local, checa, verifica, olha a coloração, olha direitinho para não ter problema. E quando eu falo aqui, eu estou dando exemplo só da área, eu estou falando só da região das mãos, mas também de membros inferiores. Tá? Tem que observar caso ele tenha alguma punção naquela região. Turma, daqui a pouco a gente sai, porque nós vamos. Daqui a pouco a gente sai. Acabou não. Pode sair não. Está na hora do intervalo. Nós vamos voltar daqui a pouquinho com essa aula de pressão arterial invasiva, que aí eu vou falar para vocês da manobra de Allen. Uma manobra legal, apesar de que a gente vai fazer mesmo, mas é uma manobra interessante para entender um pouquinho mais sobre a condição de realizar a punção. Qual artéria escolher? Vai fazer nas mãos, membro superior. Qual artéria que eu pego? Qual que eu vou realizar o procedimento? Então, a gente vai falar dela. Até! Não sai daí não, hein? Daqui a pouco a gente volta.